Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É sempre com muito amor que estamos juntos, reunidos, para darmos início ao nosso Evangelho no Lar. Para quem ainda não sabe, quem não nos conhece ainda, né? Quem está falando é a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, que depois vai falar um pouquinho também. E claro, com Deus, com a espiritualidade superior, para que a gente consiga então fazer um evangelho no lar com bastante amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso evangelho. O evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família, pode ser feito com amigos, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus, com a espiritualidade superior, para que juntos então a gente possa trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Já aproveitando e respondendo a Vivi, que ela pergunta, ela coloca assim, ó, posso usar este evangelho para fazer no dia seguinte? Assim, ó, o evangelho ele é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, tá? Sempre no mesmo dia da semana. Tu pode escolher fazer o nosso evangelho, esse que nós estamos aqui agora falando, fazer junto com a gente, mas daí tu combina sempre o mesmo dia, o mesmo horário, ou tu pode estar fazendo o teu evangelho e usando a gente, o nosso aqui, apenas para escutar. Que é também a pergunta da Sônia Moreira, que ela coloca, não acompanhei o evangelho ontem, o que faço? Então é a mesma coisa, tá, Sônia? Quando a gente, por exemplo, se tu for fazer o teu evangelho e por algum motivo, alguma razão, não conseguiu fazer naquele dia, tu faz uma prece, tu conversa com Deus e com a espiritualidade e peça então para que eles possam estar junto a ti quando tu estiver fazendo em outro momento. Mas é sempre bom que vocês, se vocês tiverem que trocar o dia por alguma razão, que vocês combinem isso antes, tá? Porque é o mesmo compromisso que a gente tem aqui na vida terrena que levamos, é o mesmo compromisso que eles têm com a espiritualidade tem conosco aqui da Terra. Então eles também têm os horários a cumprir. Então sempre procurem estabelecer esse dia e esse horário e fazer essa combinação. Caso queiram trocar por alguma razão, também é feita essa combinação com a espiritualidade. Espero ter ficado claro, tá? Não sei se entenderam, mas qualquer coisa vocês coloquem ali nos comentários depois, tá? Agradecemos muito a todos vocês pelo carinho de sempre, por todos os comentários deixados ali, pelos pensamentos bons, pela essa corrente energética que se forma através das nossas intenções. A gente acaba criando nessa atmosfera que fica leve. E assim a espiritualidade ela pode estar conosco, ela pode estar trabalhando para nós, né, dentro dos nossos lares. Então a gente sempre pede que seja um evangelho de muito amor, de aprendizado e gratidão a todos vocês. E a gratidão a Maria do Carmo, né, que sempre tem desprendimento. Ela sempre deixa ali o capítulo que foi lido, que foi falado. No evangelho ela deixa nos comentários, tá bom? Então vamos pedir a Deus nesta quinta de feriado, né? Para muitos vai ser feriadão.
E é tão bom, né, quando a gente tem essa oportunidade. Que bom que existe os feriados, né, porque às vezes a gente está atribulados, estamos cansados, estressados, e a gente consegue dar uma paradinha, né? Então a gente sempre agradece. Hoje, que foi um dia especial por ser o dia da Nossa Senhora Aparecida e por ser o dia das crianças também. Então, que todas as nossas crianças possam ser protegidas, porque a gente sabe que nem todas são, né? Todas deveriam estar com puro amor, com respeito, com carinho, com segurança, e nem todas são tratadas assim. Então, a gente sempre pede a Deus, para a espiritualidade superior, para que, se a criança esteja passando por algum momento difícil, que se ela tem que passar, que ela passe da melhor maneira possível, que tudo seja para o aprendizado dela, que assim o espírito dela vai evoluindo. Mas a gente sabe o quanto é duro ouvir algo relacionado, quando existe, né, algo de violência relacionado às crianças. É realmente chocante, dói bastante, mas então que a gente possa, então, hoje, nessa corrente, dessa união que a gente faz através das nossas preces, que a gente consiga levar um pouco de carinho para essas crianças, para as crianças que estão na espiritualidade, que todas elas passem da melhor maneira possível por seus ajustes e todas consigam evoluir. Vamos então à nossa prece. Hoje quem manda a prece é a Viviane Matos, é a oração da criança. Amigo, ajude-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição de argila nas mãos de oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei em tua própria realização. Corrija-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Proteja-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dai-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Autor Emmanuel. Médio Francisco Cândido Xavier, do livro Luz no Lar, capítulo 16. Nossos agradecimentos então a Viviane Matos, que colaborou hoje com essa prece. Vamos agora então à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo antigo. Hoje estamos no capítulo, estamos dando continuidade, né, ao capítulo 10. O item é o 11 e o 12. Depois o Júnior vai fazer um comentário em cima do item 13. Item 11. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Item 12. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério.
Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles dizem isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você. E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. João capítulo 8, versículo 3 e 11. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, serenos, né? Elevados. Não sei se vocês notaram, antes de eu começar a comentar o que a Janete leu, a oração para a criança, né? Ela não é uma oração infantilizada. Pelo contrário, ela é uma oração que um pai deve passar, um pai, uma mãe, né? Os responsáveis devem ensinar a criança a fazer, para que a criança tenha uma noção já desde cedo, né? Como ela sendo alguma coisa que vai ter um futuro. E o futuro está já nas palavrinhas que ela vai falando e vai ficando dentro dela, marcados. Eu achei essa oração interessantíssima. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu li, eu não tinha lido aquele livro ainda ali, não li o livro ainda daquele que foi citado ali, mas eu achei essa oração incrível, forte, tá? Porque ela, digamos assim, ela dá um norte daqueles que, quando a gente escuta, pode mudar a nossa vida. Por isso que eu disse que é uma oração que deveria ser ensinada pelos responsáveis por uma criança. Geralmente os responsáveis ensinam tantas coisas do mundo, né? Mas não ensinam a ela como se comportar e como se agir. E hoje a gente vê que as crianças crescem, se tornam adultos, e adultos sem um norte, adultos complicados, complexados, revoltados, indignados principalmente, em busca de independência, mas de uma forma agressiva. E é por aí, lá no iniciozinho, lá que a gente começa a moldar, né? Que nem o moleiro ali, que nem o texto mesmo fala, a oração mesmo diz. Mas indicando Deus para ser esse moleiro, né? Para criar uma criança forte. Bom, vamos agora ao texto. Fala, amor. Vamos agora ao texto, tá? O que esse texto nos aponta? Eu vou fazer um comentário em cima do item 13. A Janete não leu o item 13. Porque o item 13 é aquela interpretação, né? Mas o item 11 e 12, que é mundialmente conhecido, tá? São as palavras de Jesus e é uma das facetas, né? Ou então é uma das amostras de como Jesus ele se mantém tranquilo e sereno sobre que as pessoas têm a consciência. Vejam, foram lá para desafiá-lo, para ver o que queria falar. E ele lançou aquela condição para as pessoas e voltou a fazer o que estava fazendo.
entendem, né? Que por esse processo ele simplesmente deixou que as pessoas refletissem, pensassem. Então esse é um dos grandes ensinamentos daquele texto ali. Mas o que ele nos direciona? O que ele nos indica? Vamos agora clarear isso de uma maneira mais simples possível. A indulgência, né? Primeiro ponto que a gente vai enxergar ali, que a indulgência é para todos, a tolerância e o perdão. É um dever. Então, indulgência, tolerância e perdão são deveres. Por que isso é um dever? Porque nenhum de nós aqui está completamente livre de erros e pecados. É incrível como a gente se afasta de Deus, né? Quando a gente começa a ver a coisa ficar ruim. A coisa está ruim? Ah, sim, nós temos uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia que está envolvendo um monte de gente. É uma tensão horrível. Nós temos esta nova guerra agora que está surgindo ali no lado da Palestina, de Israel, que provavelmente vai envolver toda aquela área. Mas nós também temos conflitos no nosso próprio país. Quantas crianças que se tornaram adultos à margem da sociedade? Quantos adultos hoje que já foram crianças que estão ali condenados, presos, estão ali usando a sua vida na base da maldade, da conquista, da violência, de guerras por locais. Quantos adultos nós temos que querem as coisas dos outros e vão tirar isso à força, vão roubar? Quantos adultos não sabem o valor de uma vida para simplesmente acharem que tem esse poder? Vocês entendem que tudo isto sempre houve, tá? E continua existindo, mas vai acabar. Essa situação vai acabar. Por isso que é tocado sempre aquele detalhe, né? Olha, vai haver uma transição, está havendo já, tá? E daí vai ser separado ali o joio do trigo. Ah, mas isso aí é continho de fadas. Não tem conto de fadas. Tem pessoas que passam pela vida e nem entenderam a vida. Vão lá reencarnar de novo, vão retornar, vão continuar, vão tentar aspiração. Oi, Darwin. O Darwin também quer falar, viu? Então, tudo isto faz parte da nossa atuação aqui no planeta. E se a gente tem como obrigação, como dever, a indulgência, a tolerância e o perdão, automaticamente a primeira coisa que isso nos arremete é o julgamento. A partir do momento que a gente começa a querer julgar os outros, mas nós não estamos livres de julgar os outros. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as pessoas. Às vezes, os exemplos citados aqui estão dentro da nossa própria casa. É um filho que é um rebelde, tá? Mas ele é só um filho. Às vezes os pais têm que se impor, porque ele está na formação. E quem é filho, que por acaso pode nem estar nos escutando, né? Muitos acham que ser independente é ficar longe da religião, porque a religião, o conhecimento te afasta das pessoas mais importantes, né? Que alguns acham que os importantes não têm Deus. E quem é importante nessa vida? Todos nós. Mas quem é novo acha que a pessoa tem que ter um feito, tem que ter um destaque. E o detalhe, a maioria dos novos acha que os velhos já estão fora
dessa seletiva de exemplos, tá? Então eu espero que os jovens entendam, quem estiver escutando, que os pais, além de serem os nossos pais, além de nos terem possibilitado estar aqui neste planeta, eles também são os nossos exemplos. E muitas vezes a gente tem que colaborar. Ninguém está dizendo para você se dedicar totalmente aos pais. Não, mas você pode colaborar, pode transformar a vida deles melhor. A começar até por ajudar dentro de casa. Não é vergonha. Vergonha é você, depois de velho, ter na consciência, porque isso vem, né? Isso vem à tona mais tarde, que você não ajudou, não colaborou, que você foi um estorvo, atrapalhou, deu preocupação, dor de cabeça. Então aproveita e faz uma mudança na tua vida, transforma a vida dos teus pais num lugar que eles possam sentir que fizeram o que eles puderam fazer. E se alguma vez na tua vida, né, quem é novo, quiser realmente fazer alguma coisa de importante, lembre-se primeiro ter indulgência, tolerância e perdão. E lembre-se que julgamento, tá? Ela nos apresenta uma questão muito pessoal. Ela nos apresenta uma questão muito pessoal. Porque muitas vezes a gente se julga com menos severidade do que julga os outros. Quer dizer, às vezes eu posso fazer uma bobagem, cometer um erro, mas eu ali na minha reflexão interna disse, não, tudo bem, eu tomei essa posição depois, eu fiz isso, sabe? Aí quando o outro faz a mesma coisa que você fez, você sacramenta, né? Você detona aquela pessoa. Tá errado. Você está fazendo uma marca para si, que você vai ter que resolver depois. Então, se você se julgou tão benevolentemente, quando você fez algo, a mesma aplicação você vai usar para o outro. Olha, eu também já fiz isso, tá? Vamos seguir o barco, vamos lá, acontece isso e isso agora. E devemos evitar, viu, gente, de condenar nos outros aquilo que nós absolvemos em nós, o que é pior ainda, né? Uma é a severidade que a gente faz com uma situação que nós também podemos ter cometido, e a outra é uma que a gente se absolveu e não absolve os outros. Ah, não, a gente fez a mesma coisa, mas... Entenderam? Tem gente que confunde isso, que é um outro item que o texto também nos aborda. Confunde o julgamento com repreensão. Ah, mas eu estou tentando corrigir esta pessoa. Uma coisa é julgar. Outra coisa é repreensão. E a repreensão pode ter dois objetivos. O primeiro é reprimir o mal. Aí sim. Não tem nada a ver com julgamento. Repreensão dos pais para com os filhos, né? É até louvável. Tá? Corrigir para que a pessoa saia uma pessoa melhor dali. Agora, a repreensão também dá abre uma porta, com muito cuidado, né? Mas abre uma porta que é um objetivo errado, que visa envergonhar a pessoa. Tá? E aí não vai trazer nenhum benefício para ela, né? E é motivado pela maldade. Eu vou envergonhar. Eu vi alguma coisa ali, eu vou expor aquela pessoa, porque na minha ideia, olha, eu observei isso, eu estou repreendendo. Como se, né, estivesse sendo algo para poder corrigir e melhorar a pessoa. Não, pelo contrário, eu quero envergonhar. Se eu não quero envergonhar a pessoa, se eu quero fazer a coisa correta, eu mandaria uma coisa no particular para ela. Falaria num canto com ela, separado. E não exporia ela, porque está errado. E nós assim vamos perdoando os nossos erros, né? Achando que não, aquele lá é importante eu chamar a atenção dessa forma. Não, gente, não existe isso. Não existe formas diferentes. Existe o que tu faz e o que tu deixa de fazer. Tá? E até para a gente poder trabalhar com essa censura, que é o que o texto está querendo também levar nós, né?
O texto já falou sobre indulgência, tolerância, perdão, já falou sobre julgamento, falou sobre repreensão, né? Que quem fala julgamento tem que saber que às vezes confunde com repreensão, mas o texto também aborda quem tem autoridade moral. Quem tem? Tá? Porque não tem como tu censurar alguma coisa, como tu querer criticar alguma coisa, tá? Se tu não tem uma base moral sólida. E olha que é pior, tá? Quando a gente condena algo por outra coisa que a gente já fez e fez diferente. Aí a gente está acabando com a nossa moral. Aí a gente não tem moral nenhuma mesmo. Entenderam? Às vezes eu penso, todo mundo pensa que tem moral, só que não existe essa moral em mim. Então eu vou ser condenável ao plano espiritual. Não as pessoas não vão nem perceber, mas tem que ter isso. E por fim, o que esse texto também nos aborda é a bondade. Tá? A bondade, a bondade, gente, olha só, tem gente que acha que está sendo bom quando vai lá e faz uma coisa por outro. Tudo bem, isso é um tipo de bondade? É, claro. Mas qual é a melhor bondade? É aquela que a gente não chama atenção pra gente. Né? Aquela bondade falsa. Eu vou ser bom na frente dos outros para que todo mundo veja, olha como eu sou bom. Mas aquela... Então, para a gente não cair nesses erros, a gente trabalha baseado no Espiritismo, sempre é abordado isso, né? Baseado no exemplo. Foi o que Jesus fez. Tanto que o Mestre nos deu o exemplo. Em qualquer lugar você vai ouvir falar sobre isso. Se pegar um livro e vai ler, você vai ver que Jesus sempre é visto por exemplo. Por quê? Porque a gente tem que viver de acordo com os princípios éticos e morais. Se tu não vive de acordo com princípios éticos e morais, você não pode, você não é um bom exemplo. Sabe aquela pessoa que faz uma propaganda dela, mas todo mundo está vendo que ela está fazendo outra coisa ao contrário. É muito comum isso. Né? Aos meus, arroz, feijão e bife, e aos outros, pão e água. Entendeu? 2 moedas. Então tem várias expressões que nos dizem como a gente não vive com princípio moral nem ético, né? Como tem 2 caras, são 2 situações. Então vamos lá, que a gente seja bondoso, então, baseado, que essa bondade vai vir no exemplo para os outros. Não aquele exemplo, vou te dar um exemplo da minha vida, não, o teu comportamento, para que a pessoa possa ver como que tu age. Por exemplo, os pais que perderam o controle sobre os filhos. Gente, cada um, o teu filho é uma criança, está crescendo, tem 10, 15, 16 anos, ainda está em formação, né? Ele acha, mas você é um exemplo. Se ele não quer mais te ver, se ele quer, você mantém uma conduta, mude a sua conduta, não ceda às coisas que ele quer, né? Tipo, vou fazer tudo que ele me quer, e age de uma maneira exemplar. Age de uma maneira exemplar. Sabe? Para de concordar com coisas absurdas que eles fazem e age de uma forma exemplar para que ele veja que está havendo mudanças, para que ele veja, porque é dos exemplos. Vocês lembram dos exemplos dos pais de vocês? Nós lembramos, eu me lembro. Eu me lembro dos meus exemplos, do que meu pai fazia, não fazia. E por ali, muitas coisas do que eu fiz na minha vida foi baseado no meu pai, por devolver carteiras de dinheiro. Já uma vez eu tinha uma carteira lotada de dinheiro. Estou falando isso aqui não é para dizer como eu sou bom. Não, porque meu pai fazia isso. Ele devolvia as coisas que eram para os outros. E aí tu lembra disso. Na hora tu nem pensa, sabe? Na hora que eu digo, passa o tempo, tu nem pensa naquilo lá. Mas aí tu vê aquilo ali, nossa, sabe? Eu vi o pai dando roupa para quem não precisava. Eu vi o pai fazendo um monte de coisa. E aí eu usei o exemplo para fazer. Então, se você bebe, que exemplo que você está dando para o seu filho? Se você cai, chega em casa caindo para os lados, está na hora de mudar o teu exemplo. Ele vai até te fazer como um herói. Meu pai era assim, agora ele é uma pessoa diferente. Então, quando você se beneficia do alcoolismo, se beneficia de vícios,
Você está sendo um herói, porque não é só por você e pela sua saúde que você está safando. Você está auxiliando os teus filhos a não seguirem. E isso tudo se encaixa esses itens aqui, né? Nesse item aqui que a Janete leu. Não julguem para não serem julgados. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, que vai ser pro resto da vida. E muitas pessoas ignoram isso. É tudo isso que a gente abordou agora. Com isso, então, eu encerro o meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a gente faça a nossa parte. Que a gente não só peça benefícios, mas que toda a equipe da espírita possa nos auxiliar. Equipe espiritual possa nos auxiliar nesse empreendimento. Mas se agora a gente necessita tanto de bênçãos, de amor, de carinho, então que se manifeste isso em nossos lares. Que a luz se faça em cada um de nós, que a gente possa se sentir melhor. Que todos aqueles que pediram orações, e tem bastante gente pedindo oração, que sejam atendidos pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Muitas vezes são carências, são aflições, são necessidades, um medo, um pânico. Não, isso tudo faz parte desse planeta, dessa história. Você tem que construir aquilo que você tem, aquilo que está próximo de ti. Às vezes você tem que se reconstruir. E pela questão do livre-arbítrio, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso que os seres humanos fazem coisas que a gente acha que é horrível. Tá? Mas é respeitado isso. Então vamos fazer do nosso livre-arbítrio então, uma passagem para que a gente possa evoluir melhor. E são comportamentos simples, comportamentos de benevolência. Não é muito mais perdoar, né, pessoal? Porque
às vezes a gente vai ver as pessoas em situações que a gente se encontra muitas vezes, de desequilíbrio. Então vamos olhar isso e que nós sejamos então atendidos, que essas casas sejam irradiadas com muita luz. Eu vou só falar aqui que a Simone Marques de Freitas Dias está fazendo aniversário hoje. Não tem mais como esquecer teu aniversário, hein? É um dia especial de aniversário. Boas festas aí, Simone. Fique tudo bem, tá? E tem uma coisa que eu ia fazer no final do Evangelho, não vai ter, tá, hoje. Mas eu vou fazer diferente, porque a Rose, ela falou sobre manifestação dos espíritos em públicos, tá? Ou que lá no lugar que ela mora é só em reunião fechadas, e ela gostaria de saber minha opinião. Olha só, Rose, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou colocar um link lá no início do Evangelho ali, vou colocar um link e convido a todos os que nos ouvem, convido a todos a abrirem o link, vai levar vocês para dentro do nosso site, tá? www.luzespirita.org.br, onde tem um texto que fala sobre a comunicabilidade espiritual. Porque não é só uma questão de nós fazermos algo aberto ao público ou fechado, porque o Kardec fazia uma comunicabilidade em reuniões públicas abertas, que era uma coisa naquele tempo, só que houve muitas mudanças e muitas informações. Então o Eri ele preparou um texto com imagens, com ligações, com explicações, pegando de outros pontos que ele tirou, e é totalmente esclarecedor. Eu convido a todos a lerem isso, tá? Tá dentro do nosso site. Nosso site oferece cursos de espiritismo, oferece literatura, mas tem um item lá que é a Enciclopédia Espírita Online. E tem uma partezinha que é comunicabilidade espiritual. Então, nossa amiga Rose, eu vou colocar esse link, te convido a ler, que vai te responder com certeza essa tua questão, essa tua dúvida. E é a opinião do site, é a opinião do Eri, é a nossa opinião também, né? Nós concordamos com aquilo lá. Eu acho muito interessante todo mundo dar uma lida, porque isso faz a diferença para nós. O Darwin hoje quer participar. Isso faz uma diferença para nós, espíritas, né? Que a gente não pode só ouvir, a gente também tem que ir atrás, ler mais, buscar mais ligações, aumentar, expandir o nosso conhecimento, para que a gente possa fazer orações mais coerentes. Convido a todos a fazer uma oração para o nosso planeta. Não só para o pessoal que está em conflito lá na Palestina e Israel, não só o pessoal que está em conflito na Ucrânia e com a Rússia, mas também para todos, e principalmente para os brasileiros aqui que vivem à margem da sociedade, que vivem em situações obscuras, porque são tudo escolhas do livre-arbítrio que às vezes conduzem, e a gente pode não estar livre de às vezes cometer esses erros gravíssimos ou assumir isso na vida, porque isso nos mantém longe de Deus. Então, quando vocês forem fazer umas orações, eu convido todos a fazer uma oração essa noite, ou quando escutarem, pela paz, pelo entendimento desses irmãos e até para os nossos irmãos brasileiros aqui. E existe dificuldade em todo o nosso planeta. Então, vamos fazer uma oração aberta para todos. Aberta, tá? E desta forma, eu estou encerrando o nosso Evangelho agora com o passe musical, que ele ilustra. Ele ilustra muito bem o desejo de mudança. Mas se a gente reza, tá? Todo mundo junto, todo mundo, cada vez que escutar, for fazer sua oração, na hora que for fazer sua oração, incluir, além desses países em conflitos, incluir a população brasileira que vive fazendo coisa errada, ou então que vive passando necessidade, está até passando necessidade, que possam todos ser sustentados, todos possam ser emanados, irradiados com muita luz. Vai fazer um benefício geral para o nosso planeta. E é tão necessário que isso aconteça, porque as pessoas estão esquecendo de Deus. Fique então com o passe musical e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Hora de acalmar o coração.
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br